E, amados, pasmem, eu ouvi uma pregação tão linda hoje no culto de jovens, por isso que eu até cheguei um pouco tarde, demorou um pouquinho, ultrapassou o horário, e falava-se, sabe, o endemoniado de Gadarena, mas em uma outra perspectiva que eu não tinha visualizado ainda. Eu digo, oba, Jesus, é a palavra. Aí Jesus disse, quem disse? É não. Há dias ele vem me incomodando para falar sobre Mardoqueu, ou Mordecai em algumas traduções. E sabe o que é interessante? É que no livro de Esther é sempre falado sobre como Esther foi escolhida para salvar o povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo em que eu ouvia em áudio, enquanto eu fazia alguns afazeres da casa, e para poder colocar a leitura bíblica em dias, passou essa mensagem, essa passagem, e Deus disse, está vendo aí? Não é só como você viu, não, até agora. Agora eu vou te mostrar o outro lado. Todo mundo fala de um lado. Eu, particularmente, não é que eu estou dizendo que o que eu vou trazer é inédito. Não. Eu estou dizendo que, para mim, foi inédito, porque eu nunca ouvi falar desse formato, certo? E, para isso, a gente tem algumas leituras. Esther, capítulo 2, verso 7, que diz, este criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Segunda leitura, ainda no livro de Esther, sempre, tá? Capítulo 2, do verso 21 ao 23, diz, Mardoqueu revela uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu. E ele o fez saber a rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Terceira leitura, capítulo 6, do verso 1 ao 3. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministraram junto a ele disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Esther, capítulo 6, do verso 7 ao, deixa eu ver aqui só, não, 10 e o 11. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Esther, capítulo 8, verso 15. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E por fim, Salmo 75, versos 6 e 7. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Essa palavra já vem mexendo comigo há dias. Há dias. Porque se vocês observarem aqui, eu praticamente não falei de Esther. Esse é um outro ponto, é uma outra visão, como eu falei para vocês, foi algo que Deus me mostrou enquanto eu ouvia. E aí, para tema, se eu fosse nomear, quando Deus está trabalhando nos bastidores. Nos bastidores. Esse é o tema. Quando Deus está trabalhando nos bastidores. Aleluia. E aqui, amados, foi assim, eu digo, Jesus, eu vou até colocar aqui alguns tópicos, porque senão não vou saber explicar. Primeiro ponto.
a gente vê aqui que Esther nunca foi o ponto final da história. Quando a gente pensa no livro de Esther, a gente já pensa logo. Esther foi escolhida para salvar o seu povo. É sempre esse tipo de pregação que a gente ou faz ou ouve. Não é verdade? Não é sempre nessa abordagem. Mas a abordagem foi outra. Isso aqui não deixa de ser verdade. Só que existe outra perspectiva. Mardoqueu, ele também estava sendo conduzido por Deus. Veja bem a sequência, viu? É Mardoqueu quem cria Esther como filha. Quando Esther chega ao palácio, é por meio da influência e da orientação de Mardoqueu. Uma outra situação. Esther se torna rainha. Outra coisa. Mardoqueu nunca deixou ela longe. Se manteve por perto. Nunca deixou de orientá-la passo a passo. Veja bem. A Esther, rainha, precisava de Mardoqueu para quê mais? Me diga. Para nada. Para começar, ele se torna ali súdito. Tinha que obedecer a ela. Mas ele continuou ali com a sua postura, porque não era só um pai adotivo, era um pai espiritual. Vamos pegando aqui alguns ganchos. Mardoqueu permaneceu próximo e descobriu a conspiração contra o rei. Não era mais fácil para Esther, que estava lá dentro, não descobrir isso? Mas quem foi que descobriu? Eu vou logo entregar aqui a chave. Sabe o que acontece? Esther foi um instrumento. Mas a verdadeira orientação que Deus deu foi para Mardoqueu. Já estou enxergando a chave. Já estou entregando a chave aqui. Aí nunca foi Esther. Esther foi um instrumento, como eu e você somos. Mas a chave, a estratégia, a outra ferramenta para algo maior era Mardoqueu. Foi isso que Deus me fez enxergar. Mas vamos entender o porquê. Mardoqueu, ele descobriu a conspiração, como a gente viu aqui na leitura. E ele passa essa informação para Esther. Ou seja, vocês acham que o rei ia simplesmente receber Mardoqueu no seu quarto, no seu aposento, seja lá na sala do trono? Não iria. Então, para que ele ouvisse a Mardoqueu, foi preciso uma Esther. Então, Deus deu Esther na vida de Mardoqueu para colocar Mardoqueu onde ele queria. Onde Deus queria, não onde Mardoqueu queria. E vamos caminhar aqui, ó. Esther recebeu a informação através de Mardoqueu e entrega ao rei, que não só escuta, mas registra no livro das crônicas. O livro das crônicas era onde era registrado tudo aquilo que o rei considerava importante. Olha aí. Não foi aquele negócio de um dia eu me lembro, não. Tu esqueceu? Ó? Tá aqui, bora aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Tá registrado. Tá documentado. Está documentado o que você vai ter que fazer, o que Deus vai determinar, o que Deus vai orientar na tua vida, para a tua vida e para a vida dos outros. Está documentado. Na vida de Mardoqueu foi assim, na sua também é. Vai ser documentado sim. Não é nem para exaltar o teu nome, é para mostrar que eu sou contigo. E aí acontece algo aparentemente pequeno. Quem nunca perdeu uma noite de sono, né? Mas olha o sobrenatural. O rei perde a noite de sono, não foi por acaso. Ali Deus inquieta, por quê? Porque ele já tinha esquecido que tinha salvo. Tinha sido salvo por Mardoqueu. E aí, quando ele perde o sono, o costume era ler o livro das crônicas para poder ver se o cara aparecia sono para ele voltar a dormir. Né? E aí, adivinha qual é a parte do livro das crônicas que vai ser lida? A história da qual Deus usa a Mardoqueu para alertar Esther, e então Esther voltar e alertar ao rei o que estava acontecendo, a conspiração contra a vida dele. E o interessante, sabe o que é? Esther poderia simplesmente ter dito que escutou nos corredores. Mas ela disse, não, Mardoqueu me alertou e eu vim aqui falar para você. Não é à toa. Então, teu nome vão tentar esconder, mas Deus não vai permitir. Deus não vai permitir que o seu nome seja escondido. O rei escuta. E aí se incomoda. Como é que eu esqueci de uma coisa tão importante como essa? Eu não fiz nada pelo homem desse.
E a grande lição, sabe o que é? É que nós prestamos atenção em quem está no palco. E aí vem Glauber dizer que está sempre por trás das câmeras, por trás das cortinas. Não é assim? Ele sempre fala isso. E eu combino porque eu digo a ele, eu também não gosto quando me coloca na frente das cortinas, quando alguém vai exaltar meu nome no seguinte de descrever algum tipo de qualidade minha, eu não vou mentir, eu fico toda sem graça. Não sei se eu agradeço ou se eu elogio de volta. Sabe? Eu não sei receber elogio calado, eu fico assim, sem jeito. Sabe? Mas muitas vezes a vida é assim. Só se enxerga quem está no palco. Muitas vezes a pessoa que louva, por exemplo, que canta, tem uma banda inteira, mas a pessoa só fala o nome do vocalista. Não fala o baterista, não fala o guitarrista, não fala do contrabaixo, não fala dos instrumentos, só fala do que canta. Mas esse é o olhar humano. Esté estava no palácio. Então, para quem é que a gente vai olhar quando vê essa história? Vamos olhar para Esté. Ninguém olha para Mardoqueu. A não ser nas passagens que diz Mardoqueu foi lá falar com Esté. Não, mas Esté é a rainha. Mas olha aqui a situação. Vamos desenrolar esse rolo aqui, olha. Talvez, veja bem, Deus está usando essa pessoa. Quem? As Esther da vida. Talvez Deus esteja usando alguém para abrir uma porta para outra. Ei, Deus está usando pessoas para abrir a porta para mim e para você. O nome dessa pessoa está em destaque. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser mais de uma pessoa. Mas eu quero lembrar que Deus vai usar quem já está lá em cima para poder trazer quem estava lá embaixo. Deus vai usar quem estava lá dentro para botar quem estava lá fora para dentro também. As estratégias, as ferramentas, quem tem é Deus. Isso serve muito. Para quem? Para qualquer liderança. Ah, não tenho que liderar uma igreja, não. Você pode liderar um grupo de oração de 5 pessoas. Entende? Às vezes Deus coloca você numa posição, não é apenas para realizar aquilo que Ele quer através de você, mas para colocar outra pessoa no lugar onde ela precisa. E aí eu lembro bem muitas vezes, gente, eu cito o nome de Glauber porque tem muitas falas dele que casam aqui com a situação. Ele diz, nós estamos aqui sendo ferramentas de Deus para Ele soprar o nome de vocês para ir mais longe, fazer o ID dele. Seja online, seja no presencial, muitos nomes não serão, estão soprados. E pasmem quando alguém não tiver condições de passar assim, 15 dias sem aparecer na live, porque não vai dar conta. Não é questão de priorização. Ah, eu priorizo ali porque ali é mais importante. Não. É questão de cumprimento da agenda de Deus. Não vai esquecer desse trabalho, desse projeto, porque esse é o alicerce. Mas nomes já estão sendo alçados para levar outros nomes e outros e outros e outros para exaltar o maior de todos os nomes, que é o nome do Senhor. Você pode ser a ponte, você pode ser a indicação, você pode ser quem apresenta, você pode ser quem incentiva, você pode ser quem dá oportunidade, você pode ser quem diz, eu conheço alguém que pode fazer isso. Quantas pessoas não chegaram aqui porque alguém diz, ei, ali as irmãs oram, e ali tem um irmão que prega, ei, tem uma irmã ali que louva, ei, tem uns canal de bênção ali, pensa no povo abençoado, que abraça, que recebe, que dá uma boa noite quando a gente chega. Entende? É sobre isso. É sobre tudo isso. Esther, vai à porta. A ponte. Para quê? Para Mardoqueu chegar dentro do palácio. Provavelmente tem gente que nunca vai receber o reconhecimento por isso, porque foi ponte, porque foi porta. Mas sabe de uma coisa? Teu nome está escrito no livro da vida. E Deus não esquece. Ah, eu fiz isso, fulano agora nem se lembra mais de mim. Mas Deus não esqueceu. O ser humano é falho, mas Deus é perfeito. Não é do homem que tu tem que esperar reconhecimento nem galardão. É do Pai. É ruim, a gente se entristece? Sim. Agora, tem uma coisa aqui que é mais bonita ainda.
Mardoqueu não precisou construir nenhum palácio para chegar onde Deus tinha preparado para ele. Ele simplesmente se permaneceu fiel onde ele estava, lá no cantinho dele. Ele não ficou pronto. Eu sou o pai de Esther, agora eu vou morar no palácio também. Ele nem se deu o trabalho de se tornar conhecido. Ó, Esther é minha filha. Eu criei. Ninguém sabia. Aí Mardoqueu está lá fora te chamando. Mardoqueu não disseram, ei, teu pai está te chamando lá fora, não. Olha, tu não diz nem quem é tu. Nem de onde tu veio. Não fala nem da tua linhagem. Ele não fez questão de aparecer, nem antes, nem durante, e muito menos depois que Esther já estava certa como rainha, coroada. Ele ficou quietinho no canto dele. Continuou o propósito e a fé dele ali quietinho. Continuou cuidando de Esther, orientando ela no passo a passo, como eu falei, principalmente espiritualmente. Denunciou uma conspiração, ficou atento o tempo inteiro. Ele não deixou de ficar atento a ela lá dentro. Pronto, ela é rainha, agora não vou mais me preocupar. Lavei minhas mãos, já criei, está criada. Ó, o dedinho, ó. Ele continuou atento. E no momento certo, aquilo que parecia esquecido volta à memória do rei. O fato de ninguém estar reconhecendo que eu ou você estamos fazendo alguma coisa não significa que Deus não está vendo. Ao contrário, Mardoqueu imediatamente não recebeu foi nada. Só que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Mas vamos aplicar isso aqui na nossa vida. Quantas vezes, ou eu ou você, pode ficar parado pensando assim, Deus está usando Suzana, mas não usa a mim. Deus está usando o Alba, não se lembra de mim. Deus está usando a Ellen, a Érica, a Sheila, a Amanda, mas não se lembra do meu nome. Será que eu não sei pregar também? Será que eu não sei cantar também? Será que eu não sei fazer uma oração? Não sirvo para nada. Deus nunca se lembra de mim. Quem nunca passou por uma fase dessa? Eu já. Senhor, será que eu não estou pronta para receber oportunidade nenhuma? E quando eu recebo a oportunidade, Senhor, não me chama não, que eu estou com vergonha, me treme todinho. Sabe? Acontece, nós somos humanos. Talvez a gente olha para a Esther, se esquecendo que Mardoqueu também era parte do propósito. Foi o que eu disse. A gente sempre escuta falar da Esther, a Esther, a Esther, a Esther. Ninguém olha que Mardoqueu estava todo dia ali no portão, pastorando para ver se tem alguma coisa errada. Vigilante, vigiando e orando. Olha aí, combinando com o encontro de hoje. Vigiando e orando. O tempo todo. Nada passava despercebido aos olhos de Mardoqueu. Talvez eu ou você não seja quem está aparecendo no momento. Não seja quem prepara. Não seja quem fala. Não seja quem ensina. Não seja quem lidera. Não seja quem forma o líder, não seja quem sobe ali no púlpito. Talvez eu ou você possamos estar na posição de quem ajudou alguém a chegar lá. Eu sou uma das tais que eu posso dizer aqui que pessoas que eu nunca imaginei. Pronto, eu estou aqui na vigília e oração por meio do trabalho da missionária Ivani. Eu estou na Rádio Missões Internacional por meio da missionária Ivani. Daqui do Vigília e Oração, em outros grupos eu já tive a oportunidade de levar uma palavra. Por quê? Porque o grupo Vigília e Oração soprou meu nome. E eu estou falando de mim, mas isso aqui cabe para todo mundo. Tem semana que eu vejo a Suzana aqui, já é um vaso usado há bem mais tempo, tem essa intimidade linda com Deus e a gente admira isso, a gente acha muito bonito, é claro, quem é que não quer, quem é que não gosta, né? Mas o nome dela tem semana que ela não tem condições de vir para cá. Se ela já viajou para um país, pode renovar tá, assim, uns 5 passaportes na gaveta, porque um só não dá, não. Vai ser carimbo por cima do carimbo, minha filha. E ela, minha querida, pode fazer coleção de violão, porque você quebrando a corda de um e você pegando o outro. Vai ser assim. Dona Alba, a sua oração cura, minha amada. Você não tem noção com o poder da sua voz, que Deus unge, é como um bálsamo para quem está escutando. Entende? A paz, transmite uma paz tão profunda. Entende? É sobre isso. Estar na arquibancada torcendo e orando por todos. O nome de todo mundo é levado junto com o nosso. A gente,
Cada um de nós aqui pode sair para fazer algo da parte do Senhor. Por quê? Porque Deus já encheu a nossa aljava e a gente tem que partir para distribuir. E o nome de todo mundo vai junto. Ninguém fez nada sozinho, gente. Ninguém. No reino de Deus, nem sempre quem aparece é quem está ocupando o papel mais estratégico. Eu já disse, não estou desvalorizando Esther, mas eu sinto muito. Deus me fez entender que o propósito nunca foi só botar Esther no trono. Foi levar Mardoqueu lá para dentro. Esse era o maior propósito. Esse foi o maior propósito. E a gente vai entender por quê. Sabe por quê? Amado, se você pegar o finalzinho, deixa eu ver se eu pego aqui, o finalzinho do livro de Esther, eu achei interessantíssimo. Deixa eu colocar aqui bem rapidinho. Pronto. Então, assim, no final das contas, certo? O fechamento da história, Mardoqueu, um judeu, foi o segundo depois do rei Assuero. Essa história parece com de alguém, não parece? Lembra de José? Imagina aí, Deus pega um judeu para reinar no Egito. Aí depois pega outro judeu para reinar aqui com o rei Assuero. Imagina aí. Olha como Deus é bom. Ninguém, não importa a terra. Na terra que você tiver, quem vai reinar sou eu, através da tua vida. Eu não estou falando de exaltação de nome de homem, não. Estou falando da exaltação de nome de Deus, através da minha e da tua vida. Nós temos essa obrigação, essa missão na terra. Mardoqueu, tá aqui, ó, Esther, capítulo 10, verso 2 e verso 3. Foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e agradável à multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua descendência. Isso é extraordinário, sabe por quê? Porque Mardoqueu começou a história sentado à porta do rei, praticamente nos bastidores. Ninguém nem via quem é aquele homem ali. E ele termina como? O segundo homem mais importante de todo o reino. Aquele que tentou persegui-lo e matá-lo foi morto com a própria armadilha. E não só ele, mas toda a sua descendência, para ter certeza que ninguém lá no futuro ia vir com negócio de retaliação e vingança. Deus limpou, foi tudo, não ficou nenhum resquício. Nada. Nada, não sobrou, foi nada. De Amã não sobrou nada. Então, Esther foi a porta-voz dele. Esther foi a chave para abrir a porta. Esther foi a ponte. Estou desmerecendo? Não, estou não. Mas quem reinou foi Esther? Foi Mardoqueu. Foi Mardoqueu. Entende? É sobre isso. Hoje, nós estamos intercedendo por alguém. Hoje, nós estamos orando por alguém. Hoje, nós estamos soprando o nome de alguém. Amanhã pode ser cada um de nós. E se não for, não tem problema. Eu cumpri com minha missão. Tem gente que foi chamado para orar e interceder. Tem gente que foi chamado para ir. É igual a missão, se fala, né? A missão tem 3 passos. Orar, contribuir financeiramente, é claro, que não é de graça, e ir. São esses 3 passos. Há quem ora, há quem contribui e há quem vai. Às vezes você faz os 3, às vezes faz os 2, às vezes você é um deles. Né? É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Olha, eu vou perder meu emprego porque você não sabe a peste que tem lá. Diga, aquela peste é para ser convertida ou então enterrada. Pergunta a Deus o que ele quer. Gente, eu já dei esse testemunho. Eu pregando o evangelho sem nem saber o que eu estava fazendo. Na hora do intervalo lá com os alunos, eu juntava todo mundo, botava os alunos para orar comigo, eu orava pelos alunos e a gente louvava. Os 20 minutos de intervalo duravam uma eternidade, gente. Isso dava para distribuir entre banheiro, bebedouro e lanche, e ainda sobrava tempo para a gente fazer tudo isso. Deus é bom. E chegou, levantou uma efetiva, que já tinha anos de casa, eu, uma mera temporária. E ela começou a organizar abaixo-assinado para não sair da escola. Eu disse, senhor, como é que eu vou fazer o trabalho aqui dentro? Não tem condição, não. Porque assim, se eu bater de frente com ela, se vier alguma coisa para cima da gente, quem perde sou eu. Porque ela é efetiva, eu sou uma contratada, meu contrato tem prazo de validade. E agora?
O senhor vai ter que me dar estratégia. Como é que eu faço? Ou o senhor tira ela daqui, ou então bota ela para o meu lado, porque não tem como não. Sabe o que era interessante? Que eu não sabia, vim descobrir anos depois. A mulher é bruxa, gente. E a filha dela era a chefe das bruxas da região do Cariri, aqui na minha cidade e outras tantas cidades. Eu não sabia com quem era que eu estava brigando, não. Eu sei que essa mulher adoeceu. Essa mulher teve um problema tão sério que ela teve até um período de esquecimento, ela não sabia nem o próprio nome. Depois ela pediu para ser transferida de escola. Digo, vale Jesus. Sabe? E eu sem entender, viu? Nova convertida. Hoje eu entendo que foi Deus. Então não tem para amã, não tem para ninguém. Você pode estar na situação no nível mais baixo, onde ninguém conhece nem teu nome. Mas quando Deus vai cumprir algo, se você ficar na posição, você vai ser o segundo abaixo do rei e o primeiro abaixo de Deus. Entende? Abaixo do rei, para os homens. Mas para Deus, você estava acima do rei. Por quê? Porque quando o rei, assim como fez com Daniel, quando o rei acha alguém de confiança e que trabalha direito e que faz com que a coisa prospere, porque onde tem a mão do Senhor não tem como não prosperar. Como é que o rei não vai confiar? Se ele está sendo beneficiado? Vai, com força. E o que acontece? Para os homens, tu é abaixo de mim, mas aqui dentro pode mandar, não importa não, é tu que manda. Era assim com José também. Para o povo, tinha o faraó, mas dentro da casa quem mandava era José. Mandava e desmandava. O rei nem perguntava de confiar demais, porque ele sabia. Entende? Então, quem tem a presença é a do lado para estar lá. É a do lado para estar lá. Então, não tenha medo de Amã, não. Não tenha medo de Sambalate e Tobias, não. Não tenha medo desses invejosos, não. Não tenha medo de perseguição e mentira, não. Para teu nome ser exaltado, muitas vezes é preciso mostrar uma situação onde aparentemente você está condenado. E aí vem à tona a verdade. E quem te acusou é que verdadeiramente é quem vai ser condenado. Foi preciso passar por toda essa situação para poder descobrir que Amã tinha preparado uma forca para Mardoqueu. E aí o rei disse, preparou uma, pois bate mais duas ou três, ainda tem a mulher e os filhos dele também. É tudo. Fica nada aqui. Que poderia ter deixado. Não, deixa os filhos, a mulher. Não. Foi tudo, não ficou nem um grão de semente de Amã na terra. E assim fica. Aquele que não te seguir para Cristo, Deus enterra, meu povo. Eu não estou dizendo isso aqui com voz de vingança, não. É porque é a lei da semeadura. Aquele que não se rende ao Senhor, dessa sepultura. Quantas vezes a história não mostra isso? A Bíblia mostra isso. Então, não tem medo, não. Se posicione. Deus vai trazer. E quando eu digo a Esther representa qualquer pessoa, homens e mulheres, que Deus vai usar para colocar a mim e a você na posição que ele deseja, no lugar que ele deseja, onde quer que esteja, é o teu nome que vai lá para cima da lista. E não é porque você está procurando, não. É porque você se posicionou, é porque você se permitiu, é porque você disse, eis-me aqui, e deixou Deus decidir por você. Você está só seguindo a orientação. Pois continue. Porque hoje, eu e você somos os Mardoqueu nessa terra. Não desprezemos o lugar onde Deus nos colocou, só porque outra pessoa está aparecendo em nós, não. E eu estou dizendo isso porque a faca está cortando aqui, viu, gente? Porque às vezes o inimigo quer confundir a gente, quer entristecer a gente. Acontece? Acontece. Ninguém vem dizer que não acontece, pelo menos comigo acontece. Às vezes o inimigo quer entristecer. E aí Deus vai e traz a memória. Talvez Deus está usando a cada um de nós para conduzir. Deus está usando você, a mim, para conduzir alguém até o lugar daquela pessoa. Ou nós somos a pessoa a qual Deus vai usar outros para nos conduzir. E não precisa ser o crente, não, viu? Ele usa o descrente também. Esse aqui é bonito. Botar um descrente para botar um crente lá em cima. Aí é que é bonito. Então, não temas. Enquanto Deus prepara, Esther entrou no palácio. Deus não estava trabalhando só para fazer de Esther uma rainha. Enquanto ela ocupou seu lugar, Deus também estava preparando Mardoqueu lá fora. Ele vai botar alguém na sua frente. Alguns aqui
Se não entendeu ainda, deixa eu te dizer. Alguns aqui, a Esté já está lá dentro, viu? Falta bem pouquinho para tu entrar. Outros aqui, pode continuar no portão, que já já tu entra. Outros aqui, a Esté ainda vai ser levantada, mas todo mundo vai, a não ser que você desista. E desistir não é uma opção boa. Aliás, desistir do reino de Deus nunca pode ser uma opção na nossa vida. Amém? Então, espera Esté abrir o portão, porque tu vai entrar com força. É com força. Esté vai ser só a porta, só a chave mesmo. Só a pessoa de influência para tu entrar. Depois que tu estiver lá dentro, é você e Deus. Mais ninguém. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.